Olá, meu nome é Renato Saraiva, eu sou sócio do Saraiva Tiburcio e Cavalcante, Sociedade de Advogados, e hoje estou aqui com a minha sócia, a doutora Gabriela Loreto, para falar de um tema muito importante na área de saúde. Sim, a Lei 14.454 de 2022, que acaba de ser sancionada pelo Poder Executivo, que fala do rol da ANS, de procedimentos. É taxativo, é exemplificativo, com a publicação da Lei 14.454 de 2022. Doutora Gabriela, como é que fica a situação dos pacientes? Como é que fica a situação do rol da ANS? Olá, querida Renata, é um prazer estar aqui com você debatendo esse tema tão importante para toda a população, para toda a nossa sociedade. E o que eu posso te dizer é o seguinte, com a sanção dessa lei, a gente tem um entendimento, sim, pacificado. Agora, a lei ela é expressa que o rol de procedimentos e eventos da ANS, ele deve ser entendido como exemplificativo. A gente não tem mais margem para interpretações diversas. A gente já teve uma discussão muito grande no judiciário. Recentemente, a gente teve um julgamento do STJ, onde foi debatido se o rol deveria ser interpretado como exemplificativo ou taxativo. E com a sanção dessa lei, agora a gente tem uma resposta definitiva pelo Legislativo de que o rol, ele é sim exemplificativo. Mas vamos para o que interessa, O que isso quer dizer para a população, para os usuários de plano de saúde? Quando a gente está falando de um rol exemplificativo, vamos recapitular, para todo mundo conseguir entender realmente como é que funciona. A gente tem uma lei lá de 1998 que fala sobre os planos de saúde. Essa lei, ela dizia que o plano, ele tem que ser uma referência, ele tem que ser um plano referencial com a cobertura de todas as doenças que estão na Classificação Internacional de Doenças, o famoso CID. Quando você pega aquele laudo médico e você vê lá, doença, tal, CID 10, outro número. Isso é a Classificação Internacional de Doenças. Então, o que a lei dizia antigamente? Se a doença está na Classificação Internacional de Doenças, se ela tem CID, ela tem que ser coberta pelo plano de saúde. Certo. Essa era a interpretação da lei lá de 1998, a Lei 9656/98. E aí ocorreu uma judicialização muito grande dos usuários contra os planos de saúde, porque os planos só queriam cobrir o que estava expressamente previsto no rol da ANS. O entendimento dos planos era que o rol era o máximo que ele devia fazer, e o que os usuários defendiam ao entrar na justiça era que o rol era o mínimo. O fato de não estar no rol não excluía a obrigação do plano de cobrir, porque se a doença tinha o CID, e na lei dizia que o que estava no CID deveria ser coberto, o paciente ia correr atrás de ter essa cobertura. Foi aí que desencadeou essa briga pela interpretação de como seria esse rol. Se ele seria exemplificativo, ou seja, se ele serve tão somente como um exemplo, se ele não é uma limitação da cobertura, ou taxativo. A taxatividade, ela prevê que é uma cobertura limitativa, só pode ser coberto o que estiver expressamente ali naquele rol. E essa discussão chegou ao STJ? Exatamente. Agora, no dia 8 de junho, diante de toda essa discussão no judiciário, a gente teve um julgamento, que foi até o STJ. Então, até tenho aqui os recursos especiais para quem tiver curiosidade de ler, os julgados, que é o recurso especial 1886929 de São Paulo e o 1889704 também de São Paulo. Nesse julgado, que foi no dia 8 de junho de 2022 agora, foi um julgado entre as duas turmas do STJ, a terceira e a quarta turma, justamente para dirimir essa divergência de entendimentos. A terceira turma entendia que o rol era exemplificativo e a quarta turma entendia que o rol era taxativo. Então você tinha um pouco de fator sorte. Você entrava no Poder Judiciário, entrava com a ação e aí você dependia de aonde seu processo ia terminar, na terceira ou na quarta turma, para você saber qual era o entendimento que ia ser aplicado. Certo. Então esse julgamento foi muito importante para uniformizar, a jurisprudência nesse aspecto. Só que aí o que aconteceu? Nesse julgamento, o STJ entendeu que o rol deveria ser taxativo, ou seja, somente o que estiver expresso no rol pela ANS, que vai ser de cobertura obrigatória pelo plano, porém, ele entendeu que era possível mitigar, era possível relativizar esse rol em algumas oportunidades específicas. E aí, os beneficiários de plano de saúde continuaram judicializando, continuaram propondo ações para buscar a cobertura de tratamentos que não estivessem expressamente no rol. E eu acredito que todo mundo aqui viu a comoção nacional que foi, A gente teve
Deu uma repercussão muito forte, uma repercussão muito forte, inclusive da sociedade, da comunidade, das mães de pacientes com autismo, porque a gente sabe que são tratamentos que são extremamente caros. Isso aqui é só um exemplo, tá? Tem todo tipo de patologia que tem tratamentos absurdamente caros e os planos, eles tentavam se eximir dessa responsabilidade, simplesmente porque o tratamento não estava no rol. E uma informação curiosa é o seguinte, esse rol, ele só era atualizado a cada 2 anos, Renato. Como é que você podia dizer que o rol tinha que ser o limite se ele se atualizava há 2 anos? A medicina, ela caminha muito rápido. Exatamente. Não tem como você ficar esperando 2 anos para ele ser atualizado, né? E dependendo de uma cobertura daquilo ali. Então, com a lei, aí veio a lei, posteriormente da decisão do STJ, logo depois, agora, veio a lei 14.454. Como é que a lei posiciona? Parece que ainda não foi publicada ainda, isso, foi ela sancionada. não foi publicada, foi sancionada no dia 22 de setembro agora, mas não foi publicada ainda, está pendente a publicação. Mas o que é que essa lei diz agora, né? Vamos encurtar, vamos para o que interessa. A lei, ela fala o seguinte, que o rol da ANS, ele deve ser interpretado como exemplificativo, certo? E que, se um beneficiário de plano de saúde solicitar um tratamento, né, a partir da indicação de um médico, um tratamento que não esteja previsto no rol da ANS, se ele cumprir 2 requisitos, ele vai ter direito a essa cobertura pelo plano de saúde, tá? E quais são esses requisitos? Eu até anotei aqui para poder passar ipsis literis o que está previsto na lei e todo mundo realmente compreender o que é que tem previsto na lei. Vamos lá, o primeiro requisito. Tem que ter uma comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. O que isso aqui quer dizer? Não pode ser um tratamento experimental. O tratamento, ele pode não estar no rol, mas ele não vai ser obrigado se for um tratamento experimental, certo? Tem que ter comprovação científica. Comprovação científica. O segundo requisito é o seguinte, tem que haver recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, o SUS, né? Ou, se não tiver essa recomendação, deve haver uma recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Ou seja, você também tem que ter a recomendação de um órgão técnico, tá? De repente, o Conselho Federal de Medicina ou um outro conselho de uma sociedade médica que tenha exatamente aquela especialidade que você está pedindo aquele procedimento. Então, com essa lei, a partir da publicação dessa lei, os beneficiários de plano de saúde vão ter direito, sim, à cobertura de tratamentos que não estejam expressamente previstos no rol, desde que eles observem esses requisitos. Com a decisão do STJ, eu me lembro que o artista Marcos Mion ficou muito chateado. Ele veio às redes sociais porque ele tem um filho com autismo. Ele ficou muito decepcionado, muito chateado. Com a publicação agora da Lei 14.454/2022, especificamente em relação aos autistas, o que muda com a sanção da nova lei? Veja, a sanção da nova lei, ela veio para favorecer, para beneficiar todos os beneficiários de planos de saúde, independente de qual seja efetivamente o diagnóstico, certo? Agora, qual é o detalhe? Especificamente com relação aos autistas, com relação às pessoas que tenham o diagnóstico do atraso do desenvolvimento global, a gente tem uma nova resolução normativa da ANS, que foi publicada agora em 1º de julho de 2022. Vou até dizer o número da resolução. É a 539/2022. Essa resolução, ela diz o seguinte, que deve ser de cobertura obrigatória pelos planos de saúde todas as terapias, né? Fono, terapia ocupacional, psicomotricidade, psicologia e também todos os métodos e técnicas, ou seja, ABA, PROMPS, integração sensorial, Denver. Todas essas técnicas e esses métodos devem ser também cobertos pelo plano de saúde. Porque antigamente a gente tinha uma resposta do plano que dizia assim, não, eu tenho fono. Não quero saber se a fono tem todas as capacitações técnicas que são recomendadas para o tratamento. Porque a gente sabe que cada diagnóstico ele precisa de um direcionamento específico da medicina. Com certeza. Né? Então agora a gente tem também, além dessa nova lei, que foi sancionada e está pendente de publicação, a gente também tem o respaldo com essa resolução normativa agora de 2022. Então o artista Marcos Mion está mais feliz nesse momento. Muito feliz, graças a Deus, e toda a sociedade também. E deixa eu fazer uma pergunta. E se o plano, agora com a sanção da nova lei, se o plano não autorizar o procedimento, ou mesmo se ele não responder à solicitação, o que o paciente, o que o usuário do plano de saúde pode fazer? Renato, veja, eu acho o seguinte, que mesmo com a sanção dessa lei, a gente vai continuar, sim, tendo muitas negativas pelos planos de saúde.
infelizmente é uma realidade. Não quer dizer que, foi sancionada a lei, foi publicada, pronto, todos os planos vão autorizar tudo. Não acredito que isso vai acontecer. Então, a usuário do plano de saúde vai continuar aquele dever, né, para ter esse tratamento custeado pelo plano, ele vai precisar sim judicializar se tiver uma negativa. Então, o que é que o paciente tem que fazer? Deu entrada na solicitação, o plano de saúde deu a negativa, ele vai procurar um advogado especialista que entenda direito da saúde para poder propor essa ação e conseguir o tratamento judicialmente. Se o plano de saúde não responder, porque, pasme, acontece muito do plano não querer dar responder uma resposta, ou às vezes ele até responde, mas por ligação. Ele não produz uma prova escrita, ele não dá uma negativa escrita. Nesses casos, a gente também consegue dar entrada na ação, porque a gente não pode virar vítima, refém do plano de saúde. Não, eles não me deram um documento por escrito, então eu não posso entrar com a ação. Não, a gente pode. Basta que a gente comprove ao juiz que houve essa solicitação e que passou um prazo razoável da solicitação e que o plano não respondeu. A justiça entende que se chama de uma negativa tácita, que é quando o plano não quer apresentar essa documentação. Então, mesmo assim, a gente vai conseguir judicializar. E às vezes acontece do plano responder indicando apenas a rede credenciada, que muitas vezes não atende aos interesses do paciente. Como proceder nesse caso? Também é uma situação bem frequente, principalmente para o caso dos autistas. Porque, como eu disse, nem sempre aquela terapia ali, ela é suficiente. Ela precisa ter uma técnica, um método específico para realmente atender a necessidade do paciente. Então, muitas vezes acontece do plano indicar sim a rede credenciada. Você faz a solicitação, o plano indica a rede credenciada, mas a rede credenciada não está apta para aquele método ou aquela técnica. Nesse caso, a gente também consegue propor uma ação judicial para que o plano seja obrigado a custear integralmente o tratamento daquele paciente com o profissional 100% habilitado para indicação médica, né? Quem é que vai dizer quem é o profissional, qual é a técnica? O médico que acompanha o paciente. Vai colocar no laudo tudo o que aquele paciente precisa, quantas vezes por semana vai precisar daquela terapia, quais são as técnicas, falando especificamente do caso de autismo. E a partir daí, o plano vai dar a resposta e a gente, com a resposta do plano, vai identificar que não tem aquela capacitação técnica naquela rede credenciada e a gente propõe ação judicial e pede ao juiz que seja custeado em uma rede particular diante da indisponibilidade da rede credenciada do plano de saúde. Muito bom, doutora Gabriela. Vamos deixar aqui o contato do escritório, o contato da doutora Gabriela. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse assunto, rol taxativo, rol exemplificativo, a nova lei 14.454 de 2022, nós estaremos à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem. Está aí, né, aparecendo aí o nosso e-mail, o nosso contato, que vocês precisarem, tá certo? E doutora Gabriela, a senhora, como sempre, dando um show na área de saúde. Suas considerações finais acerca da lei 14.454/2022. Ela vem efetivamente para proteger o paciente? Com certeza, Renato. E veio assim, estava em tempo já de vir, porque a gente vê como era gigante a luta de toda a sociedade que utiliza plano de saúde para conseguir realmente ter a cobertura de todas as técnicas, todos os tratamentos que precisava. Então, essa lei, graças a Deus, foi sancionada e veio para realmente proteger a população. Doutora Gabriela, muito obrigado. Estamos encerrando mais uma edição do STC Saúde. Espero que vocês tenham gostado, né, dos comentários da doutora Gabriela Loreto, que é especialista em Direito à Saúde, né, em relação à Lei 14.454/2022, que torna o rol da ANS um rol meramente exemplificativo. Fiquem com Deus e até a próxima.